Vamos voltar a um passado. Você pode ver que eu sou tímido, sou quieto. Você só quando você me provoca que eu trago à tona, mas eu não ando. Vamos de novo. Vamos lá. Nossa, isso é muito bom. Com a minha. Amiga Cleo? Não. A gente empreende junto. Aliás, falando em empreender, esse projeto é um projeto voltado para empreendedores. Não. Qualquer um pode empreender. Não. Basta querer. Não. Aliás, somos todos empreendedores, claro, porque a gente está o tempo todo vendendo. Você já parou para pensar nisso? Não. Então, aqui no nosso podcast você vai encontrar não. Não. Histórias. Não. Conteúdos, dicas. Não. Nossa, isso é muito bom. Não. Ah, ela já é uma senhora, então. Não. A idade. Eu tô quantos com anos? 82 anos, não tenho vergonha. Não de tem falar. vergonha? Ou 28 anos, se você quiser Dá, rever. dá para inverter? Quanto falta? Fiz dia 26, 82 anos, graças a Deus. 82 anos. Agora, Lúcido, nós temos aqui um homem de 82 anos que ainda trabalha, seu Bechara. trabalho. Se eu parar de trabalhar, eu morro. Olha aí. Olha aí. Dona Cléo, tá vendo como é que é? Falta muito pra nós, né? Ixi. E sempre tô começando alguma coisa. Olha aí. Não tem, você é velho, para. não. Tem nada disso. A pessoa é retrógrada, é velho, eu vou parar. Daqui a pouco o cara morre. Aí ele vai pra praça, vai jogar, não tem. Você tem que ter atividade. Seja muito bem-vindo ao Pode Empreender. Aqui eu, Alexandre Duciac, com a minha... Amiga Cleo? Cleonice Lima. Já tô determinando amigo, porque a gente já tá desenvolvendo um projeto junto, né, Alexandre? Tem que ser Exatamente. amigo, né? Bate aí. A gente empreende junto. Aliás, falando em empreender, esse projeto é um projeto voltado para empreendedores. Empreendedores. E quem pode empreender? Qualquer um pode empreender. Basta querer. Basta querer. Aliás, somos todos empreendedores, claro, porque a gente está o tempo todo vendendo. Você já parou para pensar nisso? Exatamente. A gente vende ideias, a gente vende... A gente se vende, né? As pessoas nos veem, elas compram uma imagem da gente. A gente às vezes não tem essa noção. E o empreendedor nada mais é do que aquele que transforma alguma ideia, consegue encontrar soluções de uma maneira que gera valor para si e para outras pessoas. Isso é verdade. Então, aqui no nosso podcast você vai encontrar histórias, conteúdos, dicas para todos e qualquer empreendedor. Para poder seguir a gente nas redes sociais é @acicla. Não pode esquecer. Isso aí. E quem hoje é nosso convidado ilustre? Nosso convidado ilustre tem uma história incrível com o empreendedorismo. Aliás, Campo Largo só é como é, porque esse rapaz aqui, vocês vão ver quem é, né, levantou uma bandeira que já estava meio esquecida aí há muito tempo, que é a bandeira do empreendedorismo, mas o empreendedorismo do associativismo, Cléo. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, Cléo, por favor, faça as honras e apresente o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é seu Bechara Amin. Ei, seja bem-vindo, seu Bechara. O seu Bechara é uma figura, sabia, Cléo? É, né? É uma figura. Ele tem história demais, é incrível conversar com ele. Eu gosto muito. Ainda mais sabendo que já teve uma mentalidade muito boa há anos atrás, né? Há anos atrás. Aliás, seu Bechara, o senhor tem que seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Não esquece, @acicla, né? Aliás, a Cicla Campo Largo no Instagram, a Cicla no Facebook e tem que seguir também no YouTube, Isso aí. né? Aí você, faz favor, tá? Você vai lá, aperta para curtir também e compartilha o conteúdo para quem é empreendedor, tá? Empreendedor é só empresário, Cléo? Não, Aliás, quem pode empreender, Cléo? todos podem empreender. Então pode empreender. Então vamos lá. Pode empreender então, senhor Bechara. Vamos conversar um pouquinho? Prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande, sempre como eu tenho dito, a Cicla é a menina dos meus olhos. Vamos voltar a um passado, Vamos não muito remoto. Tem pessoas que não gostam do passado, mas o passado solidifica o presente e alavanca o futuro, né? Exato. E eu gosto muito do passado. Vamos voltar a 1986? Mas então o senhor está falando que a Cicla começou em 86? Não. Ah, ela não A começou. Cicla foi fundada em 1944. Ah, ela já é uma senhora, então. Eu vou falar do a nossa reativação da entidade, porque ela teve muitos anos adormecida. Entendi. E por que nós reativamos, o porquê que ressurgiu das cinzas como o pássaro fênix? Nós saímos do regime militar e entrávamos na democracia, eleito
Tancredo Neves, que infelizmente faleceu e não pôde assumir a presidência da República. Veio o vice, José Sarney. José Sarney levantou uma demagogia muito grande. Os fiscais do Sarney. O que eles faziam, Sr. Bichara? Como é que funcionava? Bem, é isso que eu estou me referindo. Os fiscais do Sarney era para fiscalizar os empresários, principalmente o comércio, em preços, principalmente em preços. Mas como que eles faziam exatamente isso? A gente fala isso, sabe, Sr. Bichara? As pessoas... Para nós, eu, por exemplo, eu era criança em 86, né? Mas para muita gente que pode estar assistindo a gente agora, não faz nem ideia do que foi esse período e tal. Eu acho que até era legal o senhor contextualizar para a gente como é que era o Brasil nesse momento. Bom, as pessoas telefonavam para a SUNAB, Superintendência Nacional do Abastecimento, que era o órgão fiscalizador. Tá? Telefonava. Naquela época nós tínhamos o telefone fixo, não existia celular. De disco. Então, aqui em Campo Largo, infelizmente, vieram umas pessoas de fora, não é? E naquela época eram famílias que trabalhavam no nosso comércio. Nós não tínhamos supermercado, nós tínhamos armazém, e era um pai, mãe, esposo, esposa, filhos, tios, essas pessoas que trabalhavam no comércio. Né? Eu me lembro, e até tenho uma referência muito especial para os casais, a esposa ajudando o marido, de repente a esposa grávida ajudando o marido, a esposa ganhando o nenê, colocando o bebê. Naquela época nós não tínhamos muito esses carrinhos de criança que hoje tem, daqui a pouco esses carrinhos poderão ser tocados até a motor. Então o que elas faziam? A tradição das avós e das mães, colocavam no cesto, esse cesto que tem alça, e colocavam um brinquedo para a criança ficar em cima do balcão ali. Quando Moisés, né? Moisés. Quando no momento de a criança mamar no peito, elas pegavam a criança, colocavam um pano, porque as senhoras antigamente eram muito assim, mantinham uma tradição discretas, né? Muito discreta. Então era uma luta muito exemplar, dedicada. O que aconteceu? Veio umas pessoas de fora e começaram a telefonar, né, para a SUNAB injustamente. O que eles questionavam, Sr. Bichara? Questionavam preços, principalmente preços. Alguns questionavam validade, até aí tudo bem, mas mais o preço, né? Essa foi aquela época daquela inflação galopante que eles diziam, né? Que hoje a gente tem uma inflação bem controlada, até ali em média 10%. Foi logo desse período desse presidente que eu citei, que houve como você falou, galopante a inflação. Né? Então eles não queriam que os empresários, os comerciantes, vamos dizer assim, aumentassem muitos preços, mas não é que eles aumentavam muitos preços, eles tinham também que ter a margem. Eles não se desvalorizava muito rápido o dinheiro. Eu me lembro, Sr. Bichara, quando eu era criança, que a minha mãe recebia, meu pai e minha mãe recebiam o pagamento e eles saíam correndo para fazer compra. Porque de manhã era um preço, à tarde já era outro. O pessoal passava remarcando os preços no mercado. Sim, mas era... E o dinheiro perdia o valor rápido. Mas o comerciante não era culpado. Sim, a inflação era assim, né? Não, porque se ele não aumentasse, ele não sobrevivia, né? Entendi. Então eram tempos bem mais difíceis aqueles. Não tem dúvida, tempos bastante difíceis e injustos, né? Porque nós tivemos o que nós dizíamos, melancias verde por fora, vermelho por dentro. E pessoas que não tinham nada com isso, que tinham a profissão deles, tinham que estar lá falando sobre a religião, vamos dizer assim. Compreendeu? Entendi. Não tinham nada que pegar e judiar dos nossos empresários. O que acontece, prosseguindo o meu raciocínio? Nós somos convidados para uma reunião na sede paroquial, empresários e as pessoas que estavam denunciando, né? Uhum. E ali foi o diálogo, várias perguntas. E geralmente eu gosto de ficar em silêncio, eu gosto muito de ouvir. Mas foi se desenrolando,
Eu sou católico, mas não sou praticante. E tenho meus motivos, o porquê que eu não sou praticante. Até minha família árabe era católica, minoria da Síria. Minha família materna é católica. Isso que eu ia falar, Bechara Amin é um nome sírio. Abishaiker, Canaan Abishaiker é sírio. Olha aí. Canaan Abishaiker é sírio. A avó sírio, o avô sírio, mas eles eram católicos. Bom, o que acontece naquela noite? O que aconteceu naquela noite? Aconteceu que uma senhora muito assim, mais para o lado comunista, ela falava e dizia: aqui tem gente que não frequenta a igreja, não é? Porque o recinto era na sede paroquial. Na 10ª vez eu levantei e disse: senhora, a carapuça está me servindo, eu não frequento a igreja realmente. Mas eu tenho meus motivos. Aí é que eu vou me reservar aqui o que foi dito, mas eu contestei porque o púlpito, que eu saiba, que eu aprendi, que eu estudei, é para você levar a palavra de Jesus Cristo, para você levar os ensinamentos de Deus e não de ameaças. Isso eu declarei no momento. Eram provocações, então. E disse: olha, no momento fulano está dizendo que através do púlpito ele vai denunciar os empresários. Naquela oportunidade eu não tive a lembrança que já existia associação comercial. Não era assim. Então, ela não tinha, ela existia, mas ela não estava ativa naquele momento. Não estava ativa. Tem hoje onde a Cocel tinha ali uma obra, um esqueleto, que ali era para ser a sede da entidade. Como não houve a construção, quer dizer, o início da construção houve, mas como não houve o término, a prefeitura retomou. Né? Antes da gente seguir nesse ponto, por que uma cidade usa uma associação comercial? Por que precisa existir uma associação comercial, seu Bechara? Precisa pelo seguinte: primeiro, como eu mencionei na oportunidade, vamos fundar a associação comercial para defender nós da classe empresarial. Primeiro fator principal. Você ter algo para defender. Não tem um sindicato isso, sindicato aquilo, tá, para defender. E depois para alertar, abrir a mente do nosso empresariado. O empresariado nosso aqui não pode ficar naquela coisa assim. Ele tem que abrir a sua mente, ele tem que olhar o futuro, ele tem que ter visão. É o que está acontecendo e o que a SICA está fazendo. Através do quê? De palestras, de eventos, de uma série de fatores. Quando reativamos, que foi o grande amigo que infelizmente não está mais junto conosco, Valdir Gadens foi o primeiro presidente na reativação, inclusive foi o Valdir Gadens que implantou o serviço de proteção ao crédito, que era tudo com fichinha manual, não é? Aquela que tem que ir à mão procurando. Exatamente. Numa salinha pequenininha, a esposa do Valdir que auxiliava ele, não tinha nem funcionário porque não se tinha verba para isso, e foi iniciado com 40 associados. Né? 40? Era desacreditada porque ninguém acreditava na entidade. E fizemos com o Valdir Gadens a comissão organizadora, reorganizadora, e eu tive o privilégio de ser eleito presidente da comissão. Era eu, Valdir Gadens, Rotildo Chiminho, Luizinho Longato e João Carlos Nasser. E a primeira reunião foi no antigo Cine Joia. Aí nós tínhamos sempre contato com a Associação Comercial do Paraná, que era o Dr. Carlos Alberto Pereira, o presidente. Iniciamos, fomos adquirir a documentação da entidade em vários locais, na prefeitura, inclusive fora do município, documentos esses que infelizmente foram queimados. Foram queimados? Foram queimados, lamentavelmente. Mas por quê? Alguém... vamos dizer assim, um psicopata, eu acho que é a palavra mais certa, né? que é adequada mais à pessoa, porque queimar documentos históricos de uma entidade é uma coisa impossível. Né? Bom, prosseguindo, depois vieram as eleições e eu assumi a presidência. Né? Eu sou um homem muito preocupado. E eu não sou só, eu sou do social. Eu, quando presidente da SICA, eu fiz não só me dirigi à classe empresarial, mas a um todo.
Primeiro que eu tinha que... A Cicla vive, está viva, está proporcionando bem-estar para... Era a Associação Comercial e Industrial de Campo Largo, não era a Cicla. Aí iniciamos, veio as bandeiras amarelas, né? Que nós tínhamos uma preocupação muito da evasão comercial para Curitiba, e eu tinha uma casa comercial aqui em Campo Largo, uma casa agropecuária, que eu mantive 28 anos. O senhor pode citar o nome dela? Casa Vitória. Casa Vitória. Casa Vitória Agropecuária. Muitos anos, né? É. E aí nós fizemos, inclusive, os próprios diretores, os próprios associados batiam de porta em porta nas casas comerciais para abrir a cabeça dos nossos empresários. Olha, vamos fazer esta campanha, porque assim a vantagem que ela tem, o benefício que ela traz à nossa cidade, ao nosso comércio. E aí iniciamos com as bandeiras amarelas, né? Cada casa, cada loja comercial tinha aquela bandeira amarela para identificar que ali... Tá. Bom... Daí uma boa dica, né, Alexandre? Então. Hoje nós temos algumas empresas que têm os adesivos, né? E inclusive a gente vai retomar esses adesivos aí para as empresas serem identificadas como associadas à Cicla. As bandeiras amarelas a gente identificava, e eu sempre trabalhei muito com o Sebrae, a Cicla e Sebrae, né? Cursos, inclusive de vitrines, de economia, uma série de... Aí, na minha gestão, foi sorteado um Fiat Uno. O Fiat Uno? Vermelho. Em que ano foi isso? 1992, eu acho que foi. Você já andou de Fiat Uno, não? Eu já. Oxe, quem nunca, né? Mas esse Fiat Uno, mas como assim? Nunca tinha tido até então uma campanha que sorteasse dessa forma? Não, com o sorteio de automóvel, não. Com sorteio de automóvel, não. E como que foi para conseguir isso? Como é que... Com a arrecadação da própria campanha. Da própria campanha. Olha, mas uma arrecadação boa, né? Porque um carro... Na época ali, né? Era um carro bem caro. Esse Fiat Uno foi para Vitimarsum. Ele está lá? Ainda será? Não sei se ele está lá. Eu sei que está por ali, né? Hoje não tanto, né? Mas eu até um dia falei com o premiado e ele me disse assim que não tinha acreditado quando telefonaram para ele. Ficou apelo aí a você, tá? Você que ganhou esse Fiat Uno aí lá no início dos anos 90, entre em contato com a gente pra gente fotografar isso e colocar nas redes sociais, porque eu acho que é muito legal a gente relembrar isso. Fala com a gente. Bom, depois na outra campanha na minha gestão foi sorteado um Ford Ka e uma moto. Que a campanha até é vem cá. Vem cá? Criativo. Vem cá. Só, Bichara, e aqueles caminhões de som que andavam por lá, tinha também nessa época, não, né? nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, então tá bom. Nós tínhamos até o Antônio falecido, dizia o Antônio da Banca. Né? Ele gostava muito de conjunto gauchesco, então ele tinha um ônibus, ele comprou um ônibus, e nós contratamos esse ônibus e saímos. E eu sempre tive no microfone, chamando o povo. O senhor já gostava de um microfone. Então nós saímos com esse ônibus e chamando o povo, né? E depois nós tivemos caminhonete. No meu tempo esse carro, o som ainda não era viável economicamente. Né? E foi um sucesso, e aí começou a abrir mais a credibilidade. O empresário começou a ver, a sentir que a associação está viva, que ela está interessada, que ela quer lhe proporcionar o bem em todo sentido, a defesa em todo sentido, né? Para que aumente a sua arrecadação, para que ele tenha uma melhor visão, uma melhor mentalidade, que tudo a mentalidade melhora, a visão melhor ele negocia suas mercadorias. Né? Perfeito. E outro detalhe muito importante dentro disso, na minha gestão, são as vitrines. Nós fazíamos concurso de vitrines. Como é que funcionava? Funcionava o seguinte, tinha uma comissão, você lançava pela Cicla, vamos supor, Semana da Pátria. A pessoa enfeitava a sua vitrine com o tema da Semana da Pátria. Agora, a imaginação era da pessoa da loja, o proprietário da loja que imaginava.
né? Depois se fazia uma comissão de própria senhoras da Cicla fazendo o julgamento. E aí valia um prêmio também. Valia um prêmio, exatamente. Nós fizemos uma vez toda a cidade no Natal, fizemos a grande maioria das residências serem enfeitadas. E fizemos o concurso. E também o que é? Aí era um buquê de flores, todos os dias a dona da casa ganhava. Olha, e você ia gostar, Cléo? Ou se não... E a associação, eu conversei com um associado, ele doava esse buquê. Porque eu ia muito em doação. Eu, como um bom árabe, procurava não gastar dinheiro da associação. Tá certo. Então, eu pedia muito. Não mudou muito hoje, e não, era atendido. E a entidade era atendida. Foi assim, a cidade ficou um espetáculo, né? E movimentava. Outro detalhe também dentro da minha gestão foi o segundo sábado do mês. Quem é que faz o pai, a mãe, a avó, o avô, o tio, o padrinho comprar? É a criança. A criança que faz. O que na minha gestão nós fazíamos? Trazia palhaço, trazia aquelas camas de bolinha, trazia ventrílogo. E na Rua 15, não só num lugar, mas em vários lugares, no segundo sábado a gente fazia aquele movimento. Pedia para as empresas, olha, você faça uma promoção em tal mercadoria, né? E também eu sempre... Minas Gerais tem uma indústria lá que fabrica uns cartazes, né? Vamos supor assim, Dia da Criança, vem um cartaz significado. E embaixo a Cicla, e a gente mandava colocar na vitrine. Tá? É um fator psicológico muito grande para vender, porque a pessoa olha e também, às vezes, quando sobrava uma verba no jornal, página inteira no jornal, aquele cartaz. E dentro de tantas outras coisas, assim, é muita coisa que a Delegacia Regional do Trabalho foi na minha gestão, que nós trouxemos. Olha aí. A Junta Comercial. A conurbação telefônica lutei muito. Essa história é legal também, seu Bechara. Só para você entender aí, você também, que não viveu na nossa época, a gente não pode ficar entregando a idade tanto assim, né? É porque eu tô aqui só curtindo as histórias. Eu tô vendo. Mas assim, só para você saber, antigamente, o telefone, né? Hoje você carrega o seu smartphone, você manda mensagem, né? Mas antigamente a gente ligava, a gente usava para falar por ele, assim, sabe? Não era nem smartphone, era o telefone a disco. Né? Você lembra do disquinho aquele? Sim. Então, se você não se lembra, pergunta para os seus pais que eles lembram, tá? E aí o que acontecia? Os tipos de ligação, a forma como era feita a cobrança das ligações era por pulsos, né? Então o pulso era alguns segundos, às vezes um minuto, vamos dizer assim, e era cobrado por pulso. E daí, conforme o lugar que você estava, era mais rápido ou menos rápido. Então, aí tinha a tal da ligação interurbana. A interurbana, você ligava, por exemplo, para Curitiba ou para outra cidade, né? Era mais caro. Então, passava mais rápido o pulso, né? Custava mais caro. Uhum. Então, quando o Sr. Bechara fala disso, ele está dizendo que essa época era um problema sério esse negócio. Mas como é que foi, Sr. Bechara? Por que acontecia isso e o que foi feito para resolver isso? Não, era conurbação telefônica. Então você pagava DDD para Ferraria, daqui de Campo Largo você pagava DDD para Bateias. Descagem de direta distância, é isso? Exatamente. Aí, eu lembro ainda. Aí, na minha gestão, a Cicla abraçou essa causa. Geralmente nós íamos na Cassiaspar. Cassiaspar hoje mudou o nome, então ela fazia Porto União, região metropolitana, e eu todas as vezes... eu levantava essa questão. É a coordenadoria das associações. Não só isso, como tivemos uma ocasião até no Palácio Iguaçu, o governador era Álvaro Dias para acabar com essa conurbação. Foi 12 anos. Não, eu já não. Mas a verdade é que é um trabalho da entidade, da Cicla. Então Campo Largo deixou de ser interurbano. Sim, um trabalho da Cicla. Assim como a Feira da Louça é uma semente que foi plantada na Cicla, na minha gestão. Por quê? É aquela parte que eu te falei, eu sou muito do social. Houve um desemprego muito grande no segmento cerâmico de Campo Largo, aproximadamente 7 mil desempregados. A Cicla abraçou essa causa, foi no prefeito e disse, olha, você como prefeito tem que tirar desse segmento cerâmico, tem que abrir para outros segmentos, porque se acontece um problema como está acontecendo, é um caos social na cidade.
Então, nós, empregos dependiam muito na disso. minha gestão, o Bamerindos, né, era parceiro, o governador era Álvaro Dias, mas infelizmente nós temos aqui uma série de problemas políticos. Isso é verdade, isso eu falo aqui, falo em qualquer lugar. Nós temos uma série de problemas. O que será que esse cara quer? Ele quer ser candidato, que é lamentável. É um atraso de vida muito grande para Campo Largo. Nós estamos em 1800 e pico nessa mentalidade retrógrada, né? E foi o que aconteceu. Quer dizer, acontece, né? Aí está a Feira da Louça, o próprio Campo Larguense hoje conhece o que é fabricado em louça, e eu tive mais ainda uma ideia que se eu continuasse seria a Feira Moveleira, porque nós temos um potencial muito grande de móveis aqui em Campo Largo. Bem, e nós, no início, foi um momento muito difícil na reativação devido ao segmento político das fiscalizações. Eu fui muitas vezes, dei minha cara para bater, eu ia na Talpigato, até lá onde está localizado a Insepa, segurar os fiscais. Mas segurar os fiscais de uma maneira diplomática, obviamente. Ah, tá. O senhor não ia como espingarda? Não. Diplomaticamente. Receberam, eu sou presidente da Associação Comercial, tal, pá. Mas já pedia para uma secretária, naquela época eu podia telefonar para os empresários, porque não eram muitos, telefone para os empresários que têm fiscal na cidade, né? Mas aí também dentro da diplomacia eu comecei a convidar esses fiscais que viessem e jantares com os nossos empresários. Então o que acontecia? Acontecia palestras, perguntas e aquela descontração, que foi muito bom também esse fator aí. Isso aliviava bastante. Aliviava bastante. E os fiscais mostravam e o empresário levava as suas dificuldades também. Eu até evitei um caso de morte aqui de um associado nosso. É mesmo? Ele Conta queria, a história, por favor. Ele queria, eu vou resumir um pouco porque ele é vivo, era um grande amigo meu. Ele queria assassinar um fiscal e eu conversei com ele, você pai, você esposo, você empresário, não faça isso. Deixe nas mãos de Deus que essa justiça ela é infalível. Ela pode demorar, mas ela vem. Né? O rapaz perdeu a linha, então. Aí, coitado, sabe como é, né? Porque tem pessoas, isso eu senti na minha pele, na minha casa comercial, um fiscal do problema de agrotóxico. Eu disse, mas o senhor tem que fiscalizar lá na indústria, não vim aqui abrir a embalagem, eu paguei, eu vou ter prejuízo. Aí ele engrossou comigo, né? Aí eu também, eu vou ter prender, eu digo, o senhor é que sabe, né? Então, tem pessoas que não estão preparadas, né? São assim, apoiamos a candidatura do ex-presidente do Bamerindos, né? O Vieira. José Eduardo Vieira, fizemos um jantar. Eu lembrei. Olha. Fizemos um jantar do antigo, no clube União, mas era a sede antiga, né? Foi o empresariado. Enfim, sempre colocamos a entidade viva. Mas a associação comercial ela não costuma se envolver em política, né? Ou ela tem esse viés, tinha esse viés, né? Ela não se envolveu em política. Ela apoiou um empresário. A mesma coisa quando José Domingos, empresário, eu estive na Associação Comercial do Paraná e lá eu lancei, quer dizer, sugeri. E aqui em Campo Largo, quer dizer, eu não usei a Associação Comercial de Campo Largo, mas eu fui entrevistado e disse, eu era presidente, eu não estou falando como presidente da associação, eu estou falando como cidadão, mas eu vou votar em tal, fulano de tal. Aqui em Campo Largo ele teve a maior votação, o José Domingos. E lá, quer dizer, você não se envolve, você pode indicar. Isso é uma coisa óbvia, né? Porque você também tem que evitar comunismo, você tem que evitar... você tem que se envolver como cidadão.
Eu sou anticomunista ferrenho. Isso que eu ia falar, seu Bechara. Hoje as pessoas... Eu acho que até mudou um pouco isso, Cléo. Mas assim, de alguns anos atrás, as pessoas tinham aquela visão que o empresário é o malvadão, né? O empresário se aproveita do funcionário. O empresário está rico e o funcionário se mata de trabalhar e o coitado não ganha nada, o empresário e tal. É assim que funciona mesmo esse mundo do empresário, seu Bechara? Não, é uma impressão que vem do movimento da escravatura, né? Que ainda tem essa mentalidade aqui no país. Isso aí é um passado, é uma história negra. No sentido da palavra negra, não estou me referindo à cor da pele. Mas é uma coisa que é muito envolvida, muito trazida à tona justamente para a emoção. Não tem, você pode ver que as grandes empresas, muitas empresas hoje favorecem muito. Alimentação, transporte, saúde, creche, escola. Quem é que faz isso? Então é aquela coisa, sabe? Você ouve muito na rua, certas pessoas. Isso eu despreparo, a ignorância, que infelizmente não adianta dizer, predomina nesse país, porque nós não temos cultura, Ninguém me protesta contra isso, porque nós não temos. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Né? Então é isso aí o problema. Você pega... Eu, por exemplo, não posso discutir com você algo que eu não conheço. O que eu sou? Ignorante. Como é que eu vou discutir com você na sua área? Eu não sou da sua área. Aí eu vou discutir? Não, aí eu sou ignorante. Eu tenho que ver, estudar, como eu faço. Eu já fui até religiosamente em muitos ambientes para me ver, conhecer, aí eu poder discutir. E não, é assim, é assado. Compreendeu? Eu sou assim. Então, a ignorância é um concreto que nós temos. Uma coisa também que eu vejo às vezes, Cléo, isso é bem recorrente, inclusive, na associação, a gente conversando com os empresários. Hoje, é importante que você saiba, você que está assistindo a gente, que a Cicla representa quase 1.300, né, no dia de hoje, quase 1.300 empresas, CNPJs, seja empresas, né, ou MEI, né, o microempreendedor individual. E o que a gente percebe muito, seu Bechara, é que muitos empresários vêm para a gente com questionamentos, poxa, tá tão difícil de contratar, porque a gente abre vaga e assim, não tem muita gente se candidatando para essas vagas e as pessoas que chegam, ou geralmente estão muito desqualificadas, mas eles falaram, às vezes a gente até pega a pessoa meio desqualificada mesmo, que a gente precisa que alguém venha trabalhar. E aí a pessoa começa a trabalhar, fica uma semana, mas eu não sabia que tinha que trabalhar sábado. Mas eu não sabia que tinha que fazer isso aqui. Aí às vezes, de repente, a pessoa vai lá e corrige uma coisa, você fez errado e tal. Mas falou, sabe? E aí eles falam que eles têm tido muita dificuldade em contratações. Naquele tempo era assim também, seu Bechara? Como é que o senhor via isso e como é que o senhor vê isso hoje? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Hoje pior pela qualificação, né? Não temos qualificação, né? E outra coisa também, a própria cultura. Né? Eu, nesse ponto, eu sou contra o governo dar. Você tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. É a minha filosofia. Vamos o Japão. O Japão, por exemplo, é 9 dias de férias. Né? E não é comunismo. O Japão, se a pessoa vai no WC, marca a hora. E o Japão, você vê uma potência. Sim, da forma como ele saiu da Segunda Coreia Guerra do Sul, hoje, né? Coreia do Sul é uma potência. Sim. Cultura, trabalho, dedicação. Coreia do Sul, 37% do PIB, o presidente, logo após a guerra, lá, aquela revolução lá que eles estavam brigando, Coreia do Norte, Coreia do Sul, chamaram ele de louco. Olha, a tecnologia vem tudo da Coreia do Sul. O mundo pode parar, né? Se a Coreia do Sul parar de fabricar. É incrível. Então isso. você vê, é tudo cultura. Nós temos que ter cultura nesse país, sabe? Nós não temos cultura. A verdade é essa. Não adianta dizer que o cara está falando bobagem. Não tem cultura aqui nesse país. Não tem. Você vê, você citou um fator. Vamos olhar nas ruas de Campo Largo. Você vê gente jovem, casais. Esses dias até eu disse, bom de chamar o conselho tutelar,
um casal com a criancinha andando aí pedindo esmola. Se você tem um filho com 12 anos, está trabalhando, o conselho tutelar vai lá e te chama atenção. Agora, se ele está na rua roubando celular, aí não tem problema. Não pode. Isso aí o governo tinha que ver isso aí, sabe? Essa gente que vem aí tinha que fazer assim, chegar da onde que você veio, quem que você é. Isso eu te digo, inclusive, como ex-presidente do Conselho da Comunidade de Segurança, que eu fui 4 vezes presidente. O Conselho, mudando um pouquinho do foco, ele trabalha junto ao juizado criminal. O nosso negócio era delegacia, era polícia, era preso, aprisionado. Eu deixei um projeto lá, Corrente do Bem, para as crianças, filhos dos aprisionados, não seguir o caminho dos pais, né? Que é o meu lado social. Sim. Né? Hoje, na verdade, parece que a cultura até quase que apoia, né, esse lado negativo, né, que as pessoas têm. Porque até então, eu me lembro que quando eu era criança, a gente tinha um respeito pela polícia, né? Sim. Você via um carro de polícia passando, você parava, ficava olhando. Não vou dizer exatamente medo, mas também não deixava de ser um pouquinho. Sim. Mas a gente tinha um respeito por eles. E hoje você percebe que parece que as pessoas perderam o respeito e a própria polícia também nem consegue fazer muita coisa, porque se ele levantar a voz com uma pessoa, a pessoa processa. Então é uma coisa bem complexa de se ver, né? A nossa justiça está muito errada. É que, na realidade, vem de casa, né? Já vem de princípios de casa, né? A educação, os pais pensam que é a escola que tem que se dar. Não, a educação quem se dá é os pais, né? Exatamente. A escola é formação profissional. Enquanto não tiver esse pensamento, então não se educa, porque um fica jogando a responsabilidade para o outro, né? E aí as crianças perdem o respeito em casa, com os pais, com os avós, com os tios, e aí não se tem respeito no próximo. E na minha casa, a gente tinha aquilo. Se a gente quer conquistar algo, você tinha que trabalhar, fazer algo para conquistar. Então, até mesmo as pessoas hoje, para trabalhar, vou trabalhar para quê? Né? Elas não têm sonhos de realização. Exatamente. Eu, então, por exemplo, estudei escola pública quando a escola pública era com E e P maiúsculo. Boa. E 2 professoras em casa. Essa foi a minha parte educacional e cultural. Agora em casa, né? E eu sempre digo, lá em casa era só um olhar. Eu nunca apanhei, só um olhar eu já entendi o que... O respeito era outro. O respeito, exatamente. Parece que hoje em dia o respeito se foi, né? Não tem nada disso. É impressionante. Hoje o filho bate na cara da mãe, a mãe acha engraçado, e por aí vai, né? Mas eu quero também trazer para vocês um segredo que eu carrego a respeito da xícara. Eu vou tornar público esse segredo. Olha, polêmica. Quando houve o problema dessa gente que denunciava, eu e o falecido Valdir Gadeiro, nós somos no comando do Exército da 5ª Região Militar. Já não era mais o regime militar, mas nós fomos lá. Expomos, né? E essa pessoa que prejudicava muito, em 30 dias foi embora daqui. Hoje ele é falecido, é por isso que eu estou respeitando, não. Uhum. Ele é falecido, né? Mas nós chegamos... E isso é uma coisa que eu nunca... Muitas coisas eu nunca trouxe à tona, sabe? Eu acho que não é necessário. O senhor nunca contou para ninguém, está contando lá para a internet agora. Não, tá hoje não, mas agora eles têm que saber a Cicla. O que a Cicla fez, o que a Cicla faz, o que a Cicla vai fazer. Não é? É isso. O empresário tem que se associar. Ele não pode dizer isso é bobagem, eu não ganho nada. Ele ganha muito. Ele tem que se associar, fortificar a entidade, para que a entidade fortifique ele próprio. Né? Isso é um apelo que eu faço como ex-presidente, como um indivíduo que reativou a entidade. Né? Empresário também. E que tive na minha mente o porquê de reativar a entidade, a importância de uma associação comercial, né? E o que ela faz hoje. Que ela vai fazer. Porque tudo, eu sempre digo, não existe presidente um melhor do que o outro. Cada um na sua... Por exemplo, a sede era sonho nosso. Só que nós não tínhamos condições. O Aristeu Rivabem, presidente, construiu a sede. Então tudo que acontece lá atrás era sonho nosso.
E hoje, para o senhor, como é ver isso? O sonho ser realizado? Não, e está ter sendo uma sede? realizado, né? Está sendo realizado. Aliás, muita o seu Bechara vive lá. Volta e meia ele vai tomar um cafezinho lá. eu sempre tô lá na xícara. Eu sempre estou por lá pela xícara, bater um papo, né? Sim. E é um costume, né, que eu peguei, porque eu era um presidente que eu dava expediente pela parte da manhã, né? Sacrifiquei a minha esposa no comércio e disse, não, nós temos que levantar essa entidade precisa ter credibilidade. E aí eu tinha dado expediente para que as coisas acontecessem, né? Sim. Para que o associado, o empresário, não, a entidade, para favorecer a própria entidade, né? Sim, isso faz toda a diferença. Aliás, seu Bechara, falando um pouquinho agora do senhor também, como é que surgiu a ideia de ser um empresário? Porque hoje em dia a gente fala tanto de empreendedor, mas naquela época, quando se começava a abrir a firma, era assim? Como é que foi a sua ideia? Como é que surgiu a Casa Vitória? Eu tive sempre um sonho de ser médico veterinário, que eu sou oriundo do interior e da região rural. Minha família, meu avô materno foi um grande fazendeiro no interior do Rio Grande do Sul. Então toda a minha família materna, mãe, tias, todas foram criadas numa fazenda. Naquela época, né? E aí eu casei com uma mulher aqui de Campo Largo e fui morar lá em cima, perto da Vitimarsum, numa fazenda do meu sogro. Lá eu tive uma leiteria, né? A leiteria é uma coisa, eu era bem mais moço, claro, era diferente então, mas a leiteria é muito sacrifício, né? Foram 6 anos cedo. E não tinha energia elétrica. E eu sou muito observador no bom sentido. Não sou observador daquele que diz, ela está com a roupa tal, tá, e não é. Aí eu estive observando Campo Largo, eu precisava uma casa agropecuária, que é o meu ramo, uma casa especializada. Aí eu parti para isso. Montei uma casa pequena no início, trouxe um médico veterinário, doutor, puxa, agora me esqueci o nome dele, eu sei que era um descendente de alemão com 2 metros de altura, né? Trouxe médico veterinário, fizemos uma campanha de vacinação gratuita para os cães, aí é que surgiu, e eu abri várias firmas, comércio de bovinos tropeiros, sol rural, mineração, eu tô... Começou e não parou mais. Esse é empreendedor. Né? Esse sabe, agora abriu uma distribuidora assim, né? A Casa Vitória foi até quando? Ou ela ainda existe? Não existe mais. Não Ela existe foi mais. até 2000. Até 2000. Até 2000. De 1975 a 2000. Foi quando eu me aposentei e eu fechei. Eu não vendi a marca, sabe? Porque, modéstia à parte, uma coisa muito importante... Pode cortar um pouquinho, pode atender, Zé. A gente Parei, corta, depois a gente volta. Mas eu acho que eu não estou com o meu telefone. Tá aí no bolso. Se bem que a gente tá quase passando, né? Quanto tempo falta lá, Thiago? 20 minutos. 20? Uhum. Porque... Só vamos retomar, então. Em que parte ali você consegue ter ideia do corte? Como é que foi? Agora perdeu. Vamos voltar, então, da parte do 1975 ali. Só porque daí a gente faz a emenda dessa parte. Corta. Ele não vendeu a marca. Isso, o senhor falou que não vendeu a marca e tal. Se conseguir deixar no silencioso, até melhor, que daí não... Isso, garoto, muito bem. Eu não vendi a marca pelo seguinte, eu aprendi na minha casa, morra pobre, mas morra honesto. E eu prismo muito por isso, modéstia à parte. E até hoje ela é procurada, ela é falada, a Casa Vitória. É lembrado. 2 fatores é lembrada. Primeiro, conhecimento de causa. Você tem que estar num comércio que tenha conhecimento de causa. Segundo, a honestidade. E eu ensinei até... Hoje nós temos empresário como o dono da Camp Pneu, foi meu funcionário. O Jonas? O dono O dono, sim. O Francisco. Né? E ele sempre cita isso, que eu fui o primeiro patrão dele.
Até o filho dele citou nos 75 anos, que me pegou de surpresa. E tantos outros meninos eu ensinei. Olha, a balança é aqui no meio, não é aqui nem aqui. E eu não vendi por isso, porque poderiam manchar o nome da entidade, porque até hoje ela é procurada. Uhum. Sempre me pergunto, mas e a Casa Vitória? A Casa Vitória faz tempo que não. Você me pediu assim para contar um caos um pouquinho diferente. Eu nem sabia que existia esse estúdio aqui, porque aqui na frente é minha casa, quer dizer... E o senhor morava ali? Eu não... É da família nossa. Uhum. Mora uma cunhada minha aqui. E uma ocasião, eu morava lá em cima, quando veio eu tinha muito... Ali da colônia Dom Pedro, muito em freguês ali. E você sabe que o polonês, a mulher é que manda, né? São polonês. Alguém que chama Drusiak é polonês. Então a mulher é que manda. Pois é. Eu não queria falar disso, sabe? Acho que podemos mudar de assunto? Não, deixa eu continuar. Deixa eu continuar, porque... Aí Vera esposo, Vera, e eles me chamam de Amin. Cadê Casa Vitória? A Casa Vitória não existe mais, fechou. Né? Mas como fechou Casa Vitória? Fechou. O que a senhora queria? Queria semente de cebola. Não, mas aí a senhora vai ali, tem pessoas que vendem, né? Dizem, não. Única semente de cebola que nascia de Casa Vitória. Olha aí. A polaca falou isso. Olha aí. Então é assim, se eu estou no supermercado, algum lugar, sempre tem uma pessoa, e a Casa Vitória, Então ficou uma marca, né? Então por isso que eu não... Ficou uma marca muito boa, que me dá uma satisfação. O pior se o cara diz, a Casa Vitória era isso, aquilo, né? Entende? Entendi. Agora, o senhor hoje, o senhor pode falar a sua idade, se deixar o senhor ficar envergonhado? Como a cidade do quê? A sua idade. A idade. Eu tô com 82 anos, não tenho vergonha. Não tem vergonha? Ou 28 anos, se você quiser. Dá pra inverter? Quanto falta? Fiz dia 26, 82 anos, graças a Deus. 82 anos. Agora, lúcido. Agora, escute você aí, meu caro internauta. Nós temos aqui um homem de 82 anos que ainda trabalha, seu Bechara. Trabalho. Se eu parar de trabalhar, eu morro. Olha aí. Dona Cléo, tá vendo como é que é? Falta muito pra nós, né? Ixi. E sempre tô começando alguma coisa. Olha aí. Não tem, você é velho, não. Tem nada disso. A pessoa é retrógrada, é velho, eu vou parar. Daqui a pouco o cara morre. Aí ele vai pra praça, vai jogar, não tem... Você tem que ter atividade. Isso é verdade. Não precisa ser aquela correria que era antigamente. Não, absolutamente, mas você tem que ter atividade. E, seu Bechara, naquela época, o que o senhor via assim, que era mais difícil, que hoje é mais fácil? Como é que é, assim? Eu gosto de conversar com quem viveu mas mais atrás. Muita coisa difícil, né, rapaz? Muita coisa difícil. Você diz na época... Naquela época lá da Casa Vitória, lá do início, para hoje em dia, né? Hoje o senhor ainda está trabalhando. Hoje em dia, é mais fácil, é mais difícil? Como é que é? Como é que é a diferença? Vamos, por exemplo, há poucos dias eu falava para um rapaz, ele se queixando. Esse rapaz, hoje ele mora na região rural. Você tem ônibus na tua porteira, você tem carro, tem moto, tem internet, tem celular, tem televisão. Eu não tive nada disso na minha infância. Nós não tínhamos energia elétrica, porque toda a região rural do Brasil não tinha energia elétrica. A calça era curta porque pegava o tecido, tinha que dividir em dois. Olha aí. Pé descalço, porque também eram poucos aqueles que tinham assim, um poder mais aquisitivo, né? Eu tinha na minha família alguns que tinham, mas nós já era mais simples. Né? Você vê, era armazém que pesava, você tinha que escolher o feijão, você tinha que escolher o arroz. Esses dias pacotinho daquilo Não. Hoje até uma parente, eu disse a ela assim, mas você hoje pega o pacotinho limpinho no supermercado, menina, não faça isso que o Papai do Céu te castiga. A minha mãe tinha uma peneira que ela colocava e daí ela ficava jogando o feijão para cima. Exatamente. Pra poder limpar o feijão. Ou, por exemplo, nós pequeno, que a comida é simples também, é feijão, arroz, uma carne de porco, coisa assim, né? Quer comer feijão? Vai malhar, mas não, nós não malhávamos com a vara, porque era muito pesado. Mas montava num cavalo bem manso
Quer comer feijão, vai carpir. Lá na fronteira fala-se capinar, não é carpir. Né? Vai plantar. Era assim, quer dizer, é por isso que eu te digo, hoje, se você está aqui, o Conselho Tutelar não pode trabalhar. Por isso que está essa barbaridade aí, né? Você pode analisar aqui em Campo Largo. Todos os filhos de agricultores que trabalham na lavoura são tudo gente do caminho certo. É uma verdade, sim. Olha que aula, né? Que aula. E Campo Largo evoluiu muito. Campo Largo, depois que eu saí daqui, que eu fui morar lá em cima na serra, perto da Vitimarçom, em 8 anos, isso aqui deu um impulso muito grande. Um impulso violento, Campo Largo. Cresceu. E está crescendo, né? E está crescendo. E pode crescer muito mais. Muito mais. Né? Na minha época, tinha ruas centrais, era terra. Né? Também tinha as dificuldades aqui. Né? Então, hoje está mais tranquilo um pouquinho para trabalhar, seu Bechara. Mais tranquilo para trabalhar, mas mais agitado. Mais agitado, mais corrido, né? Hoje a gente leva o trabalho para casa. Antigamente a gente deixava o trabalho na empresa. Naquela época que nós não tínhamos supermercado, hoje tem vários. Está vindo mais um, né? Mais um. Está vindo mais um supermercado. Olha aí. Isso é uma coisa interessante, né? A gente faz essa comparação dos tempos, assim, a gente vai tendo uma ideia, assim. Agora, seu Bechara, sobre o ser empreendedor, né? O que o senhor diria para alguém que quer começar hoje a ser empreendedor? Ora, o ser empreendedor, ele favorece a si próprio, inclusive financeiramente, obviamente dependendo de como ele administra, né? Nem tudo é lucro, tem que pensar nisso. Ele não só beneficia a si, como aos outros. Por que os outros? Porque ele está abrindo vagas para pessoas. Ele está indo também para o social. Né? Esse é o meu pensamento. Isso vale a pena, então. Curto e certo. Curto e direto. Seu Bechara, a gente está indo para o final e a gente, como empresários, empreendedores, a gente, quando nós temos uma empresa, nós temos a declaração de missão, visão e valores dessa empresa. Né? O que é a missão? A missão é o que nós fazemos, como é que nós fazemos e para quem nós fazemos. Né? A nossa visão, o que eu espero daqui para frente da minha empresa. E os valores, o que eu faço e o que eu não faço de jeito nenhum. Então, se eu fosse falar do seu Bechara, ele como se fosse uma empresa, qual seria a sua missão, seu Bechara? Mesmo já tendo vivido tudo que o senhor já viveu, qual é a sua visão de futuro e quais são os seus valores? Olha, como eu te disse, primeiro porque o sangue árabe, você sabe que eu descendo de uma raça fenícias. Sim. Há quantos mil anos essa raça está na face da Terra? 7.000. Não são 7 dias, não são 7 semanas, não são 7 anos. Os diretores lojistas têm uma canoa fenícia. A mais bela arte do mundo é a arte da venda. Eu acho que eu te resumo tudo nisso. A mais bela arte do mundo é a arte da venda. Eu resumo todas essas perguntas que você me fez, que englobando a venda, eu te respondo tudo isso aí. É essa. Nós somos vendedores o tempo inteiro. É essa a minha vontade, e mesmo a parte social. Eu sou muito do social, né? Eu acho assim que é muito importante você não se acomodar na comunidade. Você dá a sua parcela. Né? Deixar marca na história, né, seu Bechara? Não é tanto assim deixar marca na história de alguém, eu vou te ser bem franco, olha, eu vou te falar outra coisa. Quando quiseram me dar o título de cidadão benemérito, cidadão honorário, não sou contra quem recebeu. Eu respondi aos amigos o seguinte, olha, as medalhas enferrujam, o papel a traça come. A minha filosofia de vida é o seguinte, eu estendo a minha mão direita e escondo a minha mão esquerda. Você sabe qual é que é o meu título de benemérito? Esses dias eu fui num posto de gasolina e um jovem, seu Bechara a mim, eu olhei, você me conhece da onde? O senhor foi presidente da Cicla. Não que ele é um simples funcionário num posto de gasolina, não é isso. O que me chamou a atenção é que ele não é do ramo empresarial. Porque ele sabe, né? Não é? Compreende? Esse, então, é o meu título. Deixei uma marca lá. E outra lá, você foi presidente da Cicla? Fui presidente da Cicla. Mas eu também não ando aí
assim, sabe, chutando. Eu fui presidente da SICA, não, eu me reservo. Você pode ver que eu sou tímido, sou quieto. Você só quando você me provoca que eu trago à tona, mas eu não ando. Seu Bechara, Ouço obrigado, muita coisa sobre a SICA, fico quieto, não. Então o senhor defende a SICA? Não, defender, claro que defendo. Todos nós, né? Se eu não defender a SICA, quem que vai defender a SICA? Seu Bechara, obrigado, viu? Muito obrigado à minha pessoa. Mais uma vez, foi muito bom. Me relembrei, me emocionei, porque a Associação Comercial e Industrial de Campo Largo é o que eu me acostumo. A SICA eu quase não me acostumo. Foi muito bom. E saber que a Cicla está num patamar bastante de evolução. E o senhor sabe que a gente está usando ali na televisão o logotipo que ainda tem o nome lá da época, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. Exatamente. Você citou, e modéstia à parte, a agropecuária foi a minha sugestão. Olha aí, viu? No dia que nós tivemos a reunião aí, que eu era da agropecuária, e coloquei, vamos colocar agropecuária. Hoje ela é Associação Comercial... Associação Comercial e Empresarial. Porque empresarial ele engloba tudo, mas a história toda que se engloba tá muito forte. Que conversa boa, hein, Cléo? Nossa, a gente ia passar aqui mais o final da tarde, né? Vai longe. Muito bom. E eu acho que é muito importante também para todos que queriam saber de onde surgiu a Cicla, como surgiu. Então o seu Bechara já matou muitas curiosidades aí pra gente. E claro que se a gente sentar com ele ainda vai sair coisa, né? Se deixar, já vai dar uns 3 programas. Mas a gente faz o seguinte, como a gente não vai ficar 3 programas aqui, sabe o que você faz? Você curte, compartilha esse conteúdo com as pessoas, segue a gente nas redes sociais, @Cicla, tá bom? E fica de olho, porque a gente vai estar sempre trazendo coisas novas. Fica de olho que o próximo episódio também vai ser muito legal, tá joia? A gente vai ficando por aqui, Cléo. Obrigada. Obrigado pela força, tamo junto, parceira. Tamo junto. Seu Bechara, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Vamos que vamos. Pode empreender. Quem pode empreender? Todos podem empreender. Então vamos empreender. Tchau.